Bom dia para você que nos acompanha. Estamos ao vivo de Belo Horizonte para todo o Brasil, além Brasil, os nossos irmãos portugueses que também sempre estão acompanhando o nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos ao Manhã Viva de hoje, que está só começando. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante que afeta mais de 30 milhões de brasileiros, sobre hipertensão. Quem nunca sofreu de pressão alta ou não conhece alguém que também já passou por isso ou passa, vive um tratamento também contínuo para cuidar da pressão, que está aí num quadro de hipertensão. A gente vai conversar sobre isso, tirar todas as dúvidas hoje sobre esse assunto. Para conversar conosco está aqui o Felipe Carvalho, o doutor Felipe Carvalho, que é da equipe de cardiologia do Hospital Madre Teresa. Seja bem-vindo, doutor Felipe. Carinha de jovem, gente, mas já é médico e vai também nos orientar nesse sentido. E a nutricionista Poliane Maciel, que também está conosco, também do Madre Teresa, do Hospital Madre Teresa aqui de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Alegria recebê-los. Tem música, viu, gente, no programa de hoje. O Neto Monteiro já está aqui. Daqui a pouco ele vai cantar para nós aqui no Manhã Viva também. Meu conterrâneo pernambucano. Bem-vindo, Neto. Obrigado, Deus abençoe. E você que está em casa também pode participar conosco. Você também está aqui no nosso programa. facebook.com/manhãviva é o nosso endereço aí na internet. Mande a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário aqui para os nossos participantes, entrevistados aqui sobre a hipertensão. Eu aguardo a sua participação no programa de hoje e você aguarda a música, viu? Porque o Neto Monteiro hoje canta aqui no Manhã Viva, já está aqui, mas a gente já dá início aqui à nossa conversa. Sejam bem-vindos mais uma vez. Queria começar pelo doutor Felipe. Um número muito grande de pessoas nesse quadro de hipertensão, né? Eu falei mais de 30 milhões só no Brasil, né? Esse número no mundo é muito maior. Quais são as principais causas que levam a pessoa a desenvolver um quadro de hipertensão, doutor Felipe? A causa da hipertensão arterial ela é dividida principalmente em hipertensão essencial, que ela chega de 95% dos casos. Então, quase todo mundo tem uma hipertensão essencial. A própria doença é a hipertensão. 10 a 5% tem outras causas. Essa hipertensão essencial, ela tem uma origem multifatorial. Então, ela tem fator genético. Se você tem pai, mãe, avós que são hipertensos, a sua chance de ser hipertenso é maior. Obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tudo isso se soma para levar a esse quadro de hipertensão arterial. Não tem uma causa isolada, não. Na maior o que é parte que das acontece vezes. dentro de nós, né, para que essa pressão possa subir? Como que funciona? Assim, como eu falei, são diversos fatores, mas o mecanismo basicamente é assim, os vasos do nosso corpo, as artérias, elas vão ficando mais inflamadas, digamos assim, mais endurecidas e a quantidade de líquido que passa por dentro dela, do sangue, fica num volume maior também. Principalmente esse mecanismo leva a essa pressão do líquido, do sangue dentro do vaso a ficar maior e isso vai levar a consequências graves a longo prazo. E existem sintomas? Como que a pessoa sabe que ela está com pressão alta? Esse é o grande problema da hipertensão arterial. Ela normalmente é completamente assintomática. Quando ela vai revelar sintomas, numa fase muito mais tardia. Então, é uma doença perigosa, principalmente por ser assintomática. Então, você está doente, mas os sintomas vão surgir quando você tem lesão de órgãos-alvo, que a gente chama, você tem lesão cardíaca, cerebral, enfim. Isso ao passar de meses e anos. Mas é uma doença que, por ser assintomática, ela deve ser tratada antes de apresentar sintoma e evitar essas doenças. No caso, tem pessoas que têm dor de cabeça forte, tem pessoas que até apresentam alguns sintomas. Pois é. Quando chega nesse ponto, já está grave demais ou depende da pessoa? A dor de cabeça é um mito muito comum. A maior parte dos casos, a imensa maioria das vezes, a dor de cabeça não é uma manifestação da hipertensão arterial. A pressão de todo mundo varia no decorrer do dia, sabe? Enquanto a gente dorme, ela tem a tendência a ficar mais baixinha, a atividade física ela sobe e dor é uma das coisas que faz essa pressão subir também. Então, normalmente, a maior parte das vezes, você tem dor de cabeça por conta de uma noite mal dormida, estresse, alguma outra coisa, e a dor faz com que a pressão suba. Então você vai medir na eventualidade da dor de cabeça. Você mede a pressão, ela está mais alta. Uma pressão alta a ponto de dar dor de cabeça, ela está muito alta, acima de 20, 21, que não é o que acontece na maior parte das vezes. Mas também acontece, né? Tem gente que tem assim, de 18 para cima. Sim, acontece. E tem muita gente que tem de 18 para cima, vê isso no pronto-socorro e não tem dor de cabeça. Esse é o mais comum de acontecer. Normalmente a dor de cabeça não é um efeito da pressão arterial. Normalmente a pressão vai estar mais
mais alta na dor de cabeça, assim como estaria se você batesse o dedinho do pé, se você caísse, seria então o dor. contrário, uma dor de cabeça leva a pressão alta e não alta. a pressão alta levando a dor de cabeça. A gente não pode esperar a dor de cabeça para tratar a pressão alta. Ela tem que ser tratada antes dos sintomas, porque ela é uma doença eminentemente assintomática. E jovens têm pressão alta também? Com que idade a pessoa tem que procurar um médico para já descobrir qual a pressão? Qual a orientação dada nesse sentido? Assim, quanto à idade, um dos fatores de risco é a própria idade. Quanto mais velho a gente fica, maior a incidência dessa pressão alta. A partir dos 60 anos de idade, mais da metade da população vai ter essa hipertensão em algum grau. A hipertensão em jovem, ela não é tão comum, sabe? Se ela acontece, ela já não é essa hipertensão arterial essencial que a gente chama, normalmente devido a outras doenças. Mas na consulta, com qualquer médico que você for passar, já é de rotina você fazer essas medidas de pressão. Então, você na sua consulta regular, com seu médico habitual, você já consegue perceber essa alteração. Se ela é percebida inicialmente quando é jovem, investigação mais aprofundada de uma causa levando a essa hipertensão é necessária. Com a idade, a tendência é que ela apareça mais. A partir dos 30, 40 anos, ela fica muito mais prevalente. Mas essa verificação, por ser pouco invasiva e habitual, no exame de rotina mesmo, a mulher quando vai no seu ginecologista, no seu clínico geral, já vai ter essa medida. Se começa a aparecer alguma alteração, ela já é encaminhada para aprofundar. Mas os jovens pouco vão no médico, se não está sentindo nada, né? Sim. Acha que está tudo bem. Sim. Então, e acontece casos de jovens, né, de 20 e poucos anos, com pressão alta. Aí, no caso, seria mais difícil descobrir, a pessoa teria que, então, ter uma crise. Acontecer algo para ela poder ver? Nesse caso, assim, exames de rotina para entrar na academia, para fazer alguma atividade física, você acaba descobrindo que normalmente acontece isso. Ou então se tem algum sintoma associado. A hipertensão no jovem, por ser normalmente causada como consequência de uma outra doença, ela normalmente é mais grave e tem outros sintomas associados. Ela não é aquela hipertensão essencial. Então, uma visita ao médico de rotina é muito interessante, mesmo em jovens assintomáticos. Mas o que acontece, como você falou, eles não vão, mas eles acabam buscando e descobrindo a hipertensão por conta de outros sintomas associados, porque essa doença no jovem, normalmente ela não é tão lenta, ela não é a hipertensão essencial que eu falei que é a mais comum de ocorrer. Doutor Felipe, e a hipertensão é grave ao ponto de causar a morte da pessoa? Sim. Para você ter uma ideia, a hipertensão ao passar dos meses e anos, ela vai levando a lesão de órgãos-alvos. Os principais são cérebro, coração, olhos e rins. Então, assim, é um principal fator de risco para infarto, que é uma grande causa de morte no mundo, para derrame hemorrágico, isquêmico e para insuficiência renal crônica. Então, assim, 90% das pessoas que estão fazendo hemodiálise, elas são ou hipertensas, ou diabéticas, ou as duas coisas. Então, assim, é em longo prazo, mas leva a lesões muito graves e contribui de forma muito intensa ao mecanismo de morte dessa pessoa, no final das contas. Então, está ligada a outras doenças também. Sim. Tem doenças que podem desenvolver uma hipertensão? A hipertensão pode ser causa de uma outra doença, então, ela pode tanto ser originada de outra doença, como eu falei, 5 a 10%, você tem doenças metabólicas, endócrinas, né, do sistema endocrinológico de hormônios que pode levar a pressão alta, como a pressão alta em longo prazo pode levar você a ter demência vascular, você pode ter um quadro demencial, você pode ter doença do coração, como a insuficiência cardíaca, um coração que não funciona bem, insuficiência renal, rim que não funciona bem, você pode ter perda de visão por uma retinopatia hipertensiva, levando até a cegueira. Então, não em curto prazo, mas em longo prazo pode levar a lesão de vários órgãos, sim. E quando que a pessoa pode ser considerada com a pressão alta? Qual é a temperatura, né? Onde é o como corte, que a gente fala assim, a medição da pressão? Isso varia muito para cada pessoa. Na prática médica acaba sendo muito individualizado. O mais comum é a gente colocar como corte, em várias diretrizes pelo mundo, uma pressão acima de 14/9, aquele 140/90. Mas isso varia muito, sabe? Um senhor idoso de 75, 80 anos de idade, pela própria idade, ele vai tendo o enrijecimento da parede dos vasos e às vezes uma pressão de 14/9 para ele tá boa. Se baixar muito mais que isso, ele vai ter um desmaio, a gente não pode baixar. Mas num jovem uma pressão dessa já seria preocupante? Num jovem já seria preocupante. E assim, não é que a gente queira que ela fique os 12/8, que todo mundo sempre busca, é até os 12/8. Frequentemente mulheres têm a pressão de 11/7, 10/6, sem sintoma nenhum. A minha é assim, é mais baixa. Não traz problema nenhum. A pressão baixa, ela traz preocupação pra gente quando ela é sintomática. Você tem queda, você tem mal-estar, náusea, a gente preocupa e vai procurar a causa, por que isso está acontecendo. Mas até os 12/8 para a população jovem é excelente. Vamos aproveitar então a presença aqui da nutricionista Poliane Marcel também, né? Participando. Tem uma relação da alimentação com a pressão? A gente escuta muito falar isso, né? Que não pode sal, e aí
Isso, tem uma relação direta entre o consumo de sódio, né, de sal, e o aumento da pressão arterial, né? Hoje no Brasil, os brasileiros consomem em média 12 gramas de sal por dia, sendo que a Organização Mundial da Saúde recomenda 5 gramas. Então, nós consumimos mais que o dobro da nossa necessidade, né? Nós sabemos que o sódio, ele é importante para a manutenção das nossas funções fisiológicas, mas quando consumido em excesso, ele pode levar, sim, à pressão alta. Então, é interessante isso que você falou também, é bom explicar. Não é só o sal, né? Não é só aquele sabor do sal na comida que quando está muito a gente percebe, não, está salgado. Nessa hora já deve estar até demais, né? Porque se a gente consegue no paladar diferenciar. Mas então tem a questão do sódio, que está em alimento, então está presente em alimentos que às vezes nem são salgados. Exatamente. 5 gramas de sal, né, do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele corresponde a 2 gramas de sódio. Tá? Só para a gente ter uma noção. Certo. E onde que está esse sódio? 10% dele está presente naturalmente nos alimentos, tá? Cerca de 15% é o sal de adição que a gente usa para temperar a nossa comida. E 75% vem dos alimentos industrializados. Então, a gente percebe que grande parte desse sódio, né, desses 12 gramas que o brasileiro consome, vem desses alimentos industrializados. Então, todo alimento industrializado tem sódio. Com esse certeza. sódio que é preocupante, tá? A gente tem que ter Exatamente. cuidado com os alimentos industrializados. Isso. Por exemplo, um refrigerante é doce, né? Não tem, a gente não sente o sabor do sal, mas tem muito sódio. Isso, tem aquele sódio que às vezes a gente não consegue sentir, mas ele está presente no alimento. E você falou dos refrigerantes, esses refrigerantes zero, né, que fala que é zero açúcar, eles têm o adoçante ciclamato de sódio, que tem o sódio e que provavelmente vai contribuir para a elevação da pressão arterial, principalmente de um paciente hipertenso. A alimentação seria um fator, um dos principais, ou que elevam a pressão? E é um dos principais fatores modificáveis. Eu falei de genética, de história familiar, de idade. A gente não pode ficar mais jovem, a gente não consegue mudar a genética, mas a alimentação a gente consegue modificar. Legal. Então é importante por isso. Muito bom. Gente, tem muita coisa para a gente falar ainda sobre hipertensão. Aguardo a sua participação no Facebook, a sua pergunta. Se você também está aí no quadro, né, de hipertensão, você deve ter muita dúvida. Eu conheci alguém, por exemplo, conheço meu pai, a gente lá em casa também se adaptou, né, à alimentação com menos sal, justamente para contribuir, para favorecer também no tratamento dele. Meu noivo também tem a pressão alta, então estou sempre atenta, embora eu não tenha, mas eu também não quero ter, né? Então tem que cuidar, porque acho que não faz bem para ninguém. Muito sal e muito açúcar, a gente fala do pó branco, né? Que é sempre ruim. São os vilões, né? São os vilões. E agora a gente vai então ouvir o Neto Monteiro cantando aqui no Manhã Viva, pernambucano, evangelizador aí através da música. Seja bem-vindo, viu, Neto? Único, supremo, Deus imbatível, poderoso e fiel, maravilhoso, digno, grande, temível, sem igual. Tu és tremendo e mesmo sendo isso e mais, permites o acesso a ti. Entender não sou capaz, o que me resta é te adorar a cada dia mais. Entra aqui, Jesus, transforma esse ambiente, muda o coração dessa gente que a tua face veio buscar. Entra aqui, Jesus, aquece o nosso clima, governa e domina, pois é teu este lugar.
conheces os meus passos e sabes tudo sobre mim. Tu que sondas meu coração, de ti nada posso esconder. Os meus medos, minhas fraquezas tu conheces e ainda me amas. Descobri que sem ti não sei viver, não existe um porquê. Glória a Deus. Encostar-me no teu peito, ouvir teu coração, me perder no teu abraço. Este amor é tão profundo, não consigo entender essa paixão incontrolável. Neto Monteiro, então, aqui no programa, cantando para nós. Neto, passa seu contato para quem está em casa também, quiser adquirir seu CD, levar você lá na cidade, na missão, fazer um show, participar de algum grupo, não sei. Como que é? O contato mais fácil é o de todo mundo, o Facebook. Você pode acessar o Neto Monteiro Oficial e lá tem todas as informações, as fotos, acompanhar também a minha agenda. E entrando em contato pelo contato@netomonteiro.com.br, a gente pode estar conversando e disponibilizando a agenda para missões, pregações e shows também para todo o Brasil. Bacana demais. Quanto tempo que você já está aí evangelizando através da música, Neto? 4 anos. Vamos fazer 5 anos agora em outubro. Foi quando Deus me conquistou com laços de amor, né? Eu conversava aqui com o doutor antes de começar, né? A minha paixão pela medicina. E foi um dos meus, foi o meu Isaac, né? Foi o meu maior sonho que tive que ofertar a Deus por amor à obra, né? E isso, pelo contrário, não me pesa. Hoje, a possibilidade de ser um médico de almas, né? De ver quantos jovens feridos, né? Através da droga, do que o mundo tem enlaçado a vida deles. E hoje, poder, quando eu chego em casa, esse final de semana eu estava aqui em BH, numa missão, e geralmente quando chego em casa pelo Facebook mesmo, ouvir os testemunhos, né? Jovens depressivos, que tem sido o mal que tem assolado a alma de muitos jovens, a droga, e poder ter dito assim, nossa, aquela tua palavra foi refrigério e cura para minha alma. Eu assumi não o papel de médico de homens, mas do corpo, mas o médico de almas. Ai, que lindo. Então, bonita a gente ver também essa missão, né, de evangelização. Qual é o nome da missão que você participa, Missão Neto? Avivar, sou fundador da Missão Avivar. Avivar, lá em Caruaru. Lá em Caruaru. Pernambuco, bom demais. E, continuando aqui o nosso bate-papo sobre hipertensão, queria que o doutor Felipe respondesse se hipertensão tem cura, qual que é o tratamento também? Tem Assim, cura? Não. Não tem cura. É uma doença crônica, mas ela tem tratamento. Uma doença que vale acompanhar pelo resto da vida, mas tem como você mantê-la controlada e evitar aquele monte de problema que eu falei de longo prazo que pode acontecer. Entendi. Tem gente aqui participando também pela internet, pelo Facebook do Manhã Viva. A Vanessa Oliveira, ligadinha, artesã, já esteve aqui. Um beijo para você, Vanessa, e sua filha Valentina, sempre próximos aqui da Canção Nova. Ela pergunta sobre as grávidas, que muitas vezes tem um aumento de pressão depois do parto. Isso é comum? Isso passa? Pode persistir? É comum acontecer essa hipertensão durante a gestação, sabe? Algumas mulheres, por conta do mecanismo da gestação mesmo, elas desenvolvem a pressão alta durante a gestação. Existem medicações próprias para usar na gestante, controlam essa pressão. Normalmente, quando isso acontece, a mulher é previamente não hipertensa, fica hipertensa na gestação. Logo após ter o bebê, poucos meses depois, essa hipertensão some. Ela vai embora porque era ligada ao mecanismo da gestação e desaparecem maiores problemas. Então, na fase da gestação, realmente pode acontecer? Pode acontecer em algumas mulheres com predisposição, mas você trata durante a gestação e ela some depois. Essa sim tem cura. E existem os casos mais graves, né, quando a pressão ela sobe na hora do parto e às vezes sim. Realmente corre até risco, sim, né? É pré-eclâmpsia, tem sim. uma doença mais grave da gestação e que às vezes tem que abreviar a gestação, tem que fazer um parto de forma mais rápida para não levar sofrimento da pressão, porque pode levar sofrimento do bebê, pode acabar tendo perda do bebê. Então, se você tenta controlar
pressão e não consegue, pode ter que abreviar, fazer um parto cesariano mais breve para cortar o mecanismo da pressão alta, justamente porque após o nascimento a pressão normaliza. Qual seria esse tratamento de controle da pressão, doutor, basicamente? Como eu falei, tem vários mecanismos que levam ela a acontecer. Alguns a gente não consegue modificar, como genética, a gente não consegue modificar o nosso sexo, a gente não pode parar de envelhecer, mas a alimentação é um tratamento não medicamentoso muito importante, que ela pode falar aqui pra gente muito melhor. A atividade física é muito importante, a gente consegue ter uma perda de pesos com a atividade física, que também ajuda a controlar a pressão arterial, mudança de hábito alimentar, parar de ingerir álcool. Então tem várias terapêuticas não medicamentosas que são muito importantes e, paralelo a elas, pela indicação médica, você tem medicações que podem ser usadas também. Tem uma pergunta, inclusive, aqui sobre atividade física. A Francisca Gonçalves, ela pergunta qual tipo de atividade é indicado, recomendado para controlar a pressão. O ideal são atividades aeróbicas. E assim, uma coisa interessante que eu vejo muito no consultório é o seguinte: as pessoas têm a tendência, quando descobrem hipertensão ou se tem uma dor de cabeça e ficam mais preocupadas, elas fazem um dia de atividade muito intensa que vão repetir no mês seguinte. O importante é uma atividade aeróbica, caminhada, que é de graça, com uma regularidade maior. Então assim, 30 minutos por dia, 3 a 5 vezes por semana é o ideal. Fazer uma vez por semana durante 2 horas vai fazer mais mal do que bem. Olha só, então tem que ter disciplina, né? Tem que ser fiel, persistente e tal. Aqui também participação da Elisângela perguntando sobre os sintomas da pressão. O doutor Felipe já falou que não é sintomático, né? O José Carlos Pinheiro assistindo também, o Gilmar e Denise também aqui deixando a mensagem deles participando. E o Wildon César perguntando para o doutor Felipe aqui se o AVC pode acontecer em pessoas com pressão baixa. Pode. Ele é do Piauí. Pode sim. O AVC, a pressão alta aumenta muito o risco de você ter o AVC, mas ele pode acontecer em pressão baixa sim. O AVC ele pode ser hemorrágico ou isquêmico. O hemorrágico é mais grave, mais raro, normalmente ligado a essa pressão mais alta. E o isquêmico, ele pode ser causado por outras coisas. Arritmias do coração não tratadas, por exemplo, podem levar esse AVC isquêmico mesmo em pessoas com pressão normal. Pode sim. Mas é um fator muito importante nesse mecanismo, sim. Tem várias participações aqui, daqui a pouquinho eu vou ver. Eu queria que a Poliana também falasse aqui, Poliane, né? Nutricionista, sobre essa questão da dieta. Então, já que é tão importante, que é o que a gente pode fazer, que, né, como o doutor Felipe trouxe, tem coisas que não tem o que fazer, mas isso a gente pode controlar. Então, o que seria indicado na questão da dieta para hipertensos e também para quem quer evitar, né? Porque tem que se prevenir também, não pode esperar ter problema, né? Quais são os principais inimigos, os alimentos que não podem ser ingeridos porque realmente tem um teor de sódio, de sal muito alto? Como eu falei inicialmente, os alimentos industrializados, né, cerca de 75% do sódio da nossa alimentação vem deles. E aí, quais alimentos devem ser eliminados, né, eu diria assim, da dieta? Aqueles temperos prontos, né, que a gente vê, caldos de galinha, aqueles temperos em pó, né, eles são riquíssimos em sódio, né, que é o vilão da história. Esses macarrões instantâneos, né, são riquíssimos em sódio, contém cerca de 60% da nossa necessidade diária, né, então é muito alto. Evitar também consumir esses molhos que vem pronto, né, molhos à base de soja, que é o molho shoyu, molho de pimenta também tem muito sódio, esses molhos de ketchup, mostarda. Então, tudo que é industrializado, né, a indústria, ela coloca esse sal para agregar sabor, né? Então, a gente deve inicialmente evitar esses produtos industrializados, né? Porque esse sódio vai contribuir consideravelmente para o aumento da pressão arterial. A Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela recomenda uma dieta que é do termo em inglês, fala dieta DASH, né? É uma dieta, o que ela significa? É uma dieta equilibrada, saudável, né, em que a pessoa vai ingerir umas 5 porções de fruta por dia, ela vai ingerir laticínios, a gente sabe que o cálcio, ele é importante no controle da pressão arterial, uma dieta também baseada em legumes e verduras, que vai nos fornecer magnésio, potássio e cálcio também. Nós sabemos que esses micronutrientes, eles contribuem para a natriurese. O que é isso? Para a eliminação do sódio na urina. Então, são alimentos também que vão contribuir para o controle da pressão arterial. Então, nada mais é do que uma refeição balanceada e evitar adicionar o sal, né? Uma outra dica também que é importante é a pessoa fazer o próprio sal de ervas em casa, né? Fazer os seus próprios temperos, né? Ao invés de ficar comprando esse sal, esses temperos industrializados, ao invés de comprar no supermercado, compra as ervas, né? Coloca manjericão, salsinha, tomilho,
pega o alho, o sal, uma quantidade moderada, bate tudo no liquidificador e põe na geladeira, né? Pode consumir por uns 30 dias. Ao invés da pessoa usar o sal, só o sal, diretamente na comida, ela vai usar essa mistura. Então já vai reduzir um pouco do sal que ela usaria. Com certeza. Na verdade, a gente, indivíduos que têm até uma hipertensão leve, pode consumir de 5 a 6 gramas de sal por dia. Como que a pessoa mede isso aí? Como que a gente vai saber quanto de sal? Fica difícil saber, mas aquele sachêzinho de sal que a gente usa geralmente em restaurante para temperar uma salada, tem 1 grama. Nós podemos consumir, então, 5 sachêzinhos daquele que vão corresponder a 5 gramas, né? É uma ideia. Lembrando ali que muita coisa que a gente come, ingere, já está embutido ali o sal. Que tem o sal intrínseco, esse é o sal natural que é intrínseco dos alimentos, né? E tem o sal de adição que a gente também utiliza para temperar. Então, consumindo entre 5 a 6 gramas de sal por dia, certamente vai garantir aí uma prevenção ou um aumento da pressão arterial. Tem uma medidazinha empírica que a gente gosta de usar. Esses 5 a 6 gramas de sal, a gente pode ser equivalente a uma tampinha de caneta Bic cheia. Você pega aquela tampinha, coloca o dedo embaixo, lá onde tem o furinho, encheu aquela tampinha inteira, é mais ou menos os 5, 6 gramas. Então, é pouquinha coisa pouco, mesmo. Né? Isso para adicionar na comida no decorrer do dia. Pois é, gente, para distribuir para o dia inteiro. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que a nossa equipe preparou para ajudar a gente aqui nesse bate-papo, ficar mais claro também para quem está acompanhando. Hipertensão, doença que age silenciosamente, podendo levar ao infarto fulminante. Vamos conhecer 2 pessoas que tiveram que mudar os seus hábitos alimentares para prevenir e para recuperar a sua saúde. Eu tomo remédio de hipertensão, né? Então eu tive que diminuir o sal, essas coisas de fritura. Claramente eu gosto muito, mas eu procuro comer mais verduras e legumes. Comer alimentos mais saudáveis eu sempre gostei, desde pequena. Então, para mim, eu não tive muita dificuldade de comer legumes, saladas, verduras. Pouco sal, tipo, se é frito eu faço grelhado ou cozido também. Para poder, né, porque senão, às vezes, meus picos de pressão é muito alto. Aí eu tenho que ir na alimentação procurar corrigir tudo isso. Eu acho que dá para nós substituirmos alimentos gordurosos, por exemplo, uma batata frita por uma batata assada, alimentos grelhados. Eu acho que é possível essa substituição. Eu estou comendo muito bem, até mais do que antes. E isso é diário. Até no final de semana também eu procuro ser bem certinha com os alimentos e tenho me alimentado muito bem e não passo fome. A gente tem todo esse cuidado, né, por conta da saúde dos clientes. Então temos as opções para pessoas vegetarianas, para as pessoas que querem ter uma alimentação saudável, temos arroz integral, carne de soja, tudo isso pensando no bem-estar de cada cliente. Nós temos um cardápio que atenda ao público geral, mas a gente sempre pensa em ter o menos sódio possível, pensando na saúde e bem-estar das pessoas, dos clientes, né? Então, assim, eu acho que se você fizer uma reeducação alimentar, comer de forma bem regradinha durante a semana, todos os dias e fazendo atividade física também, que é o mais importante, quando você chegar na velhice, você não vai ter problemas de saúde. Muito bom, obrigada Elisângela em São Paulo que mandou esse material para nós, essa reportagem. Queria já pegar o gancho do que eles falaram, doutor Felipe, perguntar assim, tem pessoas, tem um grau, não sei, de hipertensão que a alimentação resolve, quando que entra o medicamento ou não, sempre tem que ser com medicamento, a atividade física também favorece, a pessoa pode não usar o medicamento porque faz.
Como que funciona? Assim, a gente consegue dividir essa hipertensão em vários estágios, sabe? De acordo com o nível que ela chega pra gente. Uma hipertensão até os 13 por 8,5, uma pressão mais baixinha, a gente consegue normalmente tratar só com essas medidas não medicamentosas. Então, diminuir o sal que vai comer, como a gente já conversou bastante, como fazer exercício físico regular, que o próprio exercício ajuda a diminuir a pressão. Alimentação saudável com exercício leva a perda de peso e a obesidade é um fator de risco, perdendo peso abaixa. E assim, a gente tem números, a gente sabe quanto baixa cada uma dessas coisas. Então, assim, você fazendo esse tipo de mudança comportamental, você abaixa a pressão arterial, podendo naquelas pressões que são mais limítrofes, não precisar nem de medicação. Naqueles graus que já chegam mais graves, o que mesmo que toma essas medidas durante 6 meses e não tem uma resolução completa da pressão, a gente associa a medicação. Mas as medidas comportamentais precisam ser mantidas em paralelo com a medicação. Ela aumenta o efeito que a medicação vai fazer. Então não adianta a pessoa só, estou tomando remédio, mas aí come o sal normal na comida, não faz atividade física, isso aí então não seria e um tratamento outra coisa indicado. interessante também, que a gente vê muito no consultório, é justamente por pensar que é uma doença que tem sintoma, a pessoa começa a tomar o remédio quando diagnosticado e agora eu estou bem, estou me sentindo bem, acordei bem, não vou tomar hoje que a minha pressão deve estar boa. Então, assim, regularidade no uso da medicação. Então, não parar sem comunicar ao médico, sem fazer essas medidas. Como eu falei, é uma doença assintomática, então a gente tem que tratar mesmo sem ter sintoma. E se a pessoa ela toma o remédio já, né, toma a medicação, e aí ela começa, então, a cuidar da atividade física e da alimentação, ela pode retirar essa medicação, se ela consegue manter um ritmo? Sim. Né, mas assim, quem tem que fazer a retirada vai ser o médico na consulta regular. Mas ele pode, pelo menos, diminuir a dose da medicação. Você toma 2, 3 tipos de remédio, você vai tomar um apenas, toma só um, vai tomar uma dose menor, ou pode parar de tomar completamente só com essa mudança de estilo de vida. Entendi. Olha só, gente, como é importante, então, a atividade física e o cuidado com a alimentação, né? Acho que aquilo que vocês falaram, aquilo que a gente pode fazer, que é possível, tem que ser feito. Porque tem coisas que não dá para fazer, para voltar atrás. É isso, eu acho que o segredo é ter uma alimentação equilibrada e acompanhada de profissionais, né, adequados, um educador físico que vai auxiliar na prática da atividade física, um médico que vai acompanhar os níveis da pressão e um nutricionista também que vai acompanhar essa alimentação. Sendo equilibrada e com níveis moderados de sódio, eu acho que o sucesso do tratamento é garantido, né? A gente vê também aqui, até tem essas informações, que o cigarro, o sedentarismo, a obesidade, a má alimentação, o álcool, são fatores de risco que cada vez pioram, né, o quadro de pessoas que têm problemas com a hipertensão. E aqui a previsão, gente, se a gente não mudar de atitude, os nossos hábitos, a gente não cuidar, é que aumente em 80% no Brasil até 2025 o número de hipertensos, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão. Então é realmente bem preocupante, né? Que bom que a gente está tendo a oportunidade de fazer esse alerta. Tem mais números aqui, 420 mil pessoas morrem por ano em consequência de AVC, e que também está bem ligado à hipertensão, né? Também os males cardiovasculares aqui, 1 milhão de mortes, 300 mil são vítimas de infarto, que também estão relacionados. A principal causa de morte no mundo inteiro são as doenças cardiovasculares, infarto e derrame. A causa de morte não violenta, que a gente chama, prevenível. Então, é bem importante esse controle, sim. E é importante também falar que o Brasil está com um programa de redução nacional do teor de sódio dos alimentos. Legal. Desde que esse programa começou, já reduziu cerca de 15 toneladas de sódio. Nossa, né? bastante. E aí, quando a gente vai no supermercado, a gente vê nos rótulos, esse produto tem 20% menos sódio. É mesmo. Né? Então, é um programa que o Brasil, ele está fazendo por conta do tamanho, né, da gravidade do problema. De onde chegou, né? Que a principal causa de morte hoje no Brasil é por doenças cardiovasculares. Então, hoje, a indústria está abrindo mão desse sódio, está reduzindo para combater essa doença tão prevalente. Legal. Tem muita gente participando aqui, acabei de tirar, estava num ponto aqui, mas eu já volto. Maria do Carmo, parabéns pelo programa. O médico Dr. Felipe aqui, da equipe de cardiologia do Madre Teresa, explicando com muita clareza para nós sobre a hipertensão. A nutricionista também, ela vai falando aqui, elogiando vocês. E ela diz que não tem a pressão alta, mas todas as vezes que vai ao médico fica nervosa, ansiosa, com medo da pressão subir. Isso é comum, né, doutor? A gente até já citou. A Ivanise, 41 anos, nunca tive pressão alta, mas há 3 meses tive bebê e tive pré-eclâmpsia. Então, na gravidez, ela não percebeu, mas depois do parto ela teve crise e aí
Então, pode acontecer também a pessoa que nunca teve pressão alta. Sim. E na gravidez Sim. ela... Exatamente, foi o que eu falei, a própria presença do bebê, as alterações que o corpo feminino tem para ter a gestação, pode levar em algumas mulheres a esse aumento da pressão arterial. E ele pode levar em casos mais graves a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, um nível muito alto de pressão. Ele pode se manter ainda 1, 2 meses, normalmente depois que você tem um bebê, mas ele surge por esse mecanismo e como o mecanismo vai embora quando a mulher tem o bebê, a tendência é que normalize, que ela não mantenha essa pressão alta depois, não. No caso dela, ela fala aqui que ela continuou tomando remédio para controlar Sim, continua a pressão, tomando, mas mantém. Isso, continua tomando nos meses seguintes, vai fazer acompanhamento médico. A tendência é que ela vai precisar cada vez de menos remédio que retire, a não ser que ela já fosse hipertensa antes da gestação, tenha uma piora na gestação e ela só volte para o padrão habitual anterior. Mas quando é uma pressão que surge pela gestação, normalmente com o fim da gestação a tendência é que normalize depois. Então tá, daqui a pouco a gente então vai entender aqui o que é mito, o que não é, porque a gente escuta muita coisa, algumas coisas a gente até citou, mas tem mais pra gente conversar aqui no próximo bloco. Ainda tem Neto Monteiro também no programa de hoje, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, gente. Manhã Viva hoje falando sobre hipertensão. Estamos de volta então aqui com algumas perguntas nas redes sociais. Muita gente mandando participação aqui pelo Facebook. O Wilton César, ele quer saber aqui do Neto Monteiro se as músicas podem ser encontradas nas redes sociais. Tem na internet as músicas do Neto? No YouTube tem lyrics vídeo também, principalmente o novo agora, que foi lançado da música Jesus. Colocar no YouTube lá, Neto Monteiro, e também no Spotify, aplicativo que a maioria da galera tem hoje no telefone. É só colocar Neto Monteiro ou CD Amor Exagerado. Então tá lá, dá para achar facinho. A Carla também Vinhal participa, ela teve a pressão alta na última gravidez, também pré-eclâmpsia, a gente falou. Aí ela pergunta, posso engravidar de novo, mesmo minha pressão tendo continuado alta? Seria um risco? Sim, isso tem que ser individualizado com o obstetra que está fazendo esse acompanhamento com ela. É difícil a gente falar do caso dela especificamente, mas se você ter tido pré-eclâmpsia uma vez, aumenta o risco da gestação seguinte, sim. Tem que ser conversado com o obstetra dela, mas dependendo da gravidade do primeiro quadro, ele pode se fazer um acompanhamento mais próximo na segunda gestação, usar medicação e ter com segurança, mas aumenta a chance de repetir isso na segunda gestação, sim. Uhum. A Maria de Fátima também, ela vai falando aqui do colesterol dela, que é alto, também pré-diabética. Isso ela pode preocupar com a hipertensão também? O colesterol alto, ele não leva ao aumento da pressão, mas é um outro fator independente que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como eu vinha falando. Então, se você tem a pressão alta, tem o colesterol alto, é pré-diabético, cada um desses fatores, independentemente, vai aumentar o risco de doença do coração e da cabeça. Sim. Entendi. A Maria Carolina, ela perguntando, também está gostando muito do programa, tem 28 anos, a pressão é normal, mas aí ela vai contando de algumas coisas que ela sente, aperto no coração, falta de ar, e a avó teve infarto. Então, ela teria uma predisposição também a ter o risco de infarto, a gente valoriza um pouco mais esse risco quando ele acontece em pessoas mais jovens, então abaixo de 55 anos de idade. O infarto em pessoas idosas, ele não chama tanta atenção para esse risco. Mas se ela tiver fator de risco ela mesma, colesterol mais alto, hipertensão mais alta, isso aumenta a chance dela ter esse tipo de doença, sim. A Alessandra César, ela disse que teve um AVC aos 24 anos, mas a pressão estava normal, então o AVC não estava, nesse caso, relacionado. Provavelmente não estava relacionado. Com a pressão normal, paciente jovem, tem outras causas que não é de hipertensão que podem levar a isso, é o mais provável no caso dela. Lidiane Dantas também participando, que a pressão dela é mais para baixo, ela faz exercício e tal, tem 36 anos, vai deixando aqui a participação dela. O Peter Silva, programa excelente abordando esse assunto de saúde. Temos que ter muito cuidado mesmo com a alimentação e os exercícios para ter uma vida saudável. A Maria Fabiana participando aqui, deixando a sua mensagem. A Alexandrina Leite também, ele gostaria de saber quais as doenças cardiovasculares que podem ser decorrentes da pressão alta. Assim, o principal que assusta a gente, aquela principal que chama atenção é o infarto, que leva à mortalidade. Mas não só o infarto, né, que assusta tanto a gente, pode ser decorrente da hipertensão, mas a própria disfunção cardíaca, a insuficiência cardíaca, que pode levar, em último caso, à morte, mas leva a uma perda da qualidade de vida muito importante, sabe? A pessoa fica com falta de ar, com cansaço, não consegue exercer as suas atividades de vida diárias. Então, leva uma disfunção cardíaca importante a longo prazo. Em relação a... tem gente que pergunta também aqui a preocupação, pessoa que está muito ansiosa, pessoa que está num nível de estresse, né?
Isso também influencia na pressão para subir? A ansiedade, o estresse, ele leva o nosso corpo a aumentar o nível de alguns hormônios que, como consequência final, podem levar essa pressão a ficar mais alta. Então, o estresse crônico leva a um aumento crônico desses hormônios que levam a pressão a ficar cronicamente aumentada e ter todas as consequências que a gente já falou aqui até agora. Tem um monte de perguntas, gente, mas eu vou também aqui voltar nos mitos e verdades que a gente começou, para a gente continuar. Dor de cabeça a gente já falou que pode ou não ser sinal de pressão, que às vezes é o contrário, normalmente como você explicou, né? Sim. A azeitona faz a pressão subir, a gente também tem, né, essa... A azeitona, assim como qualquer produto enlatado, produto em conserva, tem muito sódio. Só para a gente ter uma ideia, uma porção de 5 azeitonas, dependendo aí da marca ou do fornecedor, tem de 300 a 400 miligramas de sódio. O que isso significa? 15, 20, 30% da minha necessidade, né? O que é legal, interessante, é o consumidor chegar lá no supermercado, ler o rótulo, né? Conhecer a quantidade de sódio que tem naquele produto, porque isso pode variar de marca para marca. Mas realmente a azeitona é um produto riquíssimo em sódio, tá? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. E a azeitona é uma tentação, né? A gente come e não fica satisfeito com uma ou duas, vai comendo, e aí, né, eleva a pressão, principalmente em hipertensos. Ok. Calor também aumenta a pressão, ou isso é mito, verdade? O calor ele pode até abaixar a pressão. Como eu falei, a pressão da gente ela varia no decorrer do dia. Não é um tratamento, não vai manter sua pressão controlada, mas você exposto a um calor muito forte, ele pode dilatar os vasos do corpo e isso leva a uma queda súbita de pressão. Então, em dias muito quentes, a gente consegue perceber que aumenta índice de desmaio. Mole, né? Exatamente. Especialmente mulheres que já têm a pressão mais baixinha, se cai um pouquinho mais, tem sensação de desmaio. Então, pode baixar sim, mas não é tratamento. Em relação ao sangramento, a pressão alta provoca sangramento nasal? Pode aumentar o risco de sangramento, sim. Uma pressão muito mais alta, especialmente com o tempo mais seco, como a gente está vivendo nos últimos dias, que aquela mucosa do nariz está um pouquinho mais friável, um pico de pressão pode levar a esse sangramento. Mas assim, numa pressão muito mais alta, como eu falei, a gente não pode esperar esse tipo de sintoma para tratar, não. Poliane, é verdade que tomar uma colher de azeite de manhã controla a pressão? Não, isso é mito. É muito desagradável, né? Você em jejum tomar uma colher de azeite. E ele não vai controlar a pressão, né? Não vai abaixar a pressão. Obviamente que o azeite é uma gordura saudável, né? Ela contribui para a melhora dos níveis do colesterol ruim, aumenta o colesterol bom no sangue. Então, ele pode estar associado até mesmo para temperar as saladas, ao invés do sal. Mas ele não vai abaixar diretamente a pressão. Isso é um mito. Vai ajudar por outros mecanismos. Por outros mecanismos, né? Indiretamente, né? Vai melhorar o perfil lipídico e vai diminuir o risco cardiovascular. Os estudos mostram isso, mas que ele vai reduzir diretamente a pressão, não. Não. Quando a pessoa está com a pressão baixa, aí fala que colocar uma pitada de sal na boca, isso funciona? Isso é problema? Não é o ideal, não. Não é o ideal. Primeiro que normalmente a pessoa, quando acha que está com a pressão baixa, ela não mediu essa pressão. Então ela tem essa impressão e não sabe o que está acontecendo. Ela pode, inclusive, estar com a pressão mais alta e um mal-estar. Como eu falei, o sintoma é muito dúbio. E ela toma o sal e a pressão fica ainda mais alta. O ideal, se está sentindo mal, repousar. Se for a pressão baixa, o risco iminente que ela vai ter é de queda, de desmaio. Então, deitar para melhorar os sintomas e procurar auxílio médico. E quem tem mais pressão alta, os homens ou as mulheres? Isso tem diferença de sexo, sim. A hipertensão ela é muito mais prevalente, ela acontece muito mais em homens até os 50 anos de idade, mais ou menos. Depois disso, quando a mulher entra na menopausa e o hormônio masculino na mulher começa a subir um pouquinho mais, o feminino cair, isso acaba se igualando, fica mais ou menos a mesma coisa para homem e para mulher a partir dos 50, 55 anos. Legal. Também o Eduardo participando aqui. Na verdade, não é o Eduardo, é a Clarice. Ela diz, estou usando o Face do meu esposo. 44 anos e está cuidando da pressão. Também descobriu que tem pressão alta recente, depois da gravidez. Ela vai deixando aqui a mensagem dela. A Creuza também participando aqui, deixando a sua mensagem. Você viu que tem muita mulher falando com a gravidez, porque por ser uma doença assintomática, às vezes nunca mediu a pressão. E começa a visitar o médico durante o pré-natal e é lá que descobre a pressão alta. Às vezes já tinha, né? Exato, mantém a pressão alta depois, mas já era hipertensa e nunca tinha medido. Legal. E ela vai dizendo aqui que vai se cuidar também. A Lina também, há 3 meses, estou com a pressão baixa. Isso tem risco também? Assim, a pressão mais baixa sem sintoma é fator protetor. O normal, o ideal para a maior parte da população, como eu falei, é até o tal dos 12/8. Então, uma mulher com 10/6 que não tem sintoma, leva a vida normalmente, ela tem um fator protetor todas aquelas consequências da pressão alta sem ter maiores problemas. Se ela começa a ter sensação de desmaio, mal-estar como consequência dessa pressão baixa, tem que procurar o médico para saber por que está ficando tão baixa e daí fazer o tratamento. A maior parte das vezes não é problema, não. Entendi. A Maria de Fátima também aqui, ligadinha. E agora a gente vai acompanhar uma arte que a gente preparou, resumindo um pouquinho dessa nossa conversa, né? Daqueles que são os principais tópicos, pontos importantes sobre a hipertensão.
Dicas para evitar a hipertensão. Manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares. Não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos. Praticar atividade física regular. Aproveitar momentos de lazer. Abandonar o fumo. Moderar o consumo de álcool. Evitar alimentos gordurosos. Controlar o diabetes e outras comorbidades. Então tá aí algumas dicas, né, importantes para quem quer cuidar da pressão. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua presença. Obrigada também Eu que agradeço. Tudo que a gente falou, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Acho que foi uma abordagem muito ampla. Uma coisa que é interessante que eu acho que faltou, principalmente para a população mais idosa, é o seguinte: conforme a gente vai ficando mais velho, a sensibilidade do paladar ao sal, ela vai caindo. Então, às vezes, aquela vozinha que ainda cozinha aos 70, 75 anos de idade, o ideal é ter alguém mais jovem provando a comida junto para reduzir esse consumo de sal. Uma dica que é interessante. E é muito fácil também a gente estar aqui falando que tem que reduzir o sal. Afinal, a pessoa está habituada a comer uma comida temperada. Mas a gente tem que lançar mão de estratégias, né? Eu não falei anteriormente, mas é bom reforçar. Salada, faz um vinagrete de tomate, cebola e pimentão. Agrega sabor de outras coisas. Coloca um azeite, pode aromatizar esse azeite para temperar, né? São estratégias que vão favorecer, porque aí dá um sabor especial e a pessoa consegue eliminar esse sal. Então tá bom. O doutor Felipe está aqui com o medidor de pressão, Sim. então a gente encerra o programa. Eu vou pedir para ele medir a minha pressão. Enquanto isso, o Neto canta para nós, para a gente pode ficar sentada? Para a gente encerrar então o programa. Manhã Viva, nosso tempo está acabando, viu, gente? Amanhã tem mais Manhã Viva, especial para você nesse dia, 7 de setembro, feriado. Eu quero ser como tu és. Meu coração deseja te encontrar. Sei que não pertenço mais a mim. E a minha vida está em ti. Toma o meu coração, abro mão dos meus sonhos só pra te ter. Meu desejo é estar em teus braços sem medo, me entregar. Não há nada melhor do que estar em ti. cançãonovaplay.com. Assine já!